Olá, prezados alunos, eu sou o professor Adriel, professor da área de Química, e hoje iremos gravar a nossa aula sobre estequiometria. Bom, vamos lá, vamos começar. Bom, o que é estequiometria, né? Então, na verdade, os cálculos estequiométricos são cálculos e fórmulas químicas que nós utilizamos aí para chegar a determinados valores do número de massa, números de mols. Então, são cálculos muito utilizados na área da química, principalmente quando trabalha com reações químicas, você precisa saber a quantidade ali que você vai utilizar dentro do laboratório para poder fazer essas reações. Então, hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o que são esses cálculos químicos, essas fórmulas e essas equações químicas, né? Esse nome, equação química, é bem parecido com a equação matemática. Então, tem o mesmo sentido. Nós temos ali números, digamos assim, né, na matemática, de um lado da igualdade, números depois da igualdade. E isso daí, tanto de um lado quanto do outro, tem que ser igual, correto? E na química é parecido, só que a gente trabalha com números e elementos e substâncias químicas. Então, a massa que nós temos antes dessa igualdade tem que ser igual à massa depois dessa igualdade. E nós chamamos isso de antes da igualdade de reagentes e depois da igualdade de produtos. E aí nós não usamos uma igualdade, sim uma seta reacional, uma seta que indica para que sentido que está acontecendo essa reação. Bom, vamos lá. Primeiramente, como nós estamos falando em equações químicas, devemos relembrar lá de Lavoisier. Então, Lavoisier propôs o quê? Que a massa ela é conservada em uma reação química. Ou seja, independente do que aconteça, uma reação que aconteceu ali no início, você tem os reagentes e os produtos. E a massa dos dois lados dessa reação tem que ser igual. Então, essa é a equação química que faz essas descrições. Nós temos dois lados. Um são os reagentes e o outro são os produtos, como mostra aqui nessa equação. Então, por exemplo, aqui, a equação de formação da água. Eu tenho 2 mols de H2, que é o gás hidrogênio, mais 1 mol de O2, que é o gás oxigênio, forma 2 mols de H2O, que é o produto. Então, antes da seta eu tenho os reagentes e depois da seta eu tenho os produtos. Continuando. Então, aqui, essa é a especificação da reação química. O que aconteceu, então? Olha só, essas bolinhas brancas, então, são as moléculas do gás hidrogênio. Então, eu tenho 2 mols de H2. Então, eu tenho 2 mols aqui de H2, que é o gás hidrogênio. Então, aqui eu tenho uma molécula, outra molécula, correto? E uma só um mol aqui que eu tenho de O2. Então, aqui, juntando, acontece a reação química aqui. Agora, as brancas se juntaram com uma bolinha vermelha, formando uma molécula de água. Do mais 2 bolinhas brancas com mais uma bolinha vermelha, formou outra molécula de água. Aqui, então, o que são os coeficientes estequiométricos, pessoal? Isso é muito importante. São os números na frente das fórmulas químicas. E ele fornece a nossa proporção entre reagente e produto. Bom, imagina você ali na produção de um bolo, por exemplo. Você vai utilizar ali, vamos supor, 1 quilograma de farinha de trigo, mais 30 gramas de pó royal, 2 ovos, 1 litro de leite, e assim sucessivamente, correto? Para produzir um bolo. Isso é a proporção que você tem ali de reagente para um produto. Agora, se eu quiser fazer 2 produtos, o que eu vou ter que fazer? Dobrar toda a minha quantidade de ingredientes, de reagentes, correto? Então, essa proporção, ela mantém sempre igual. Isso é chamado de proporção de Proust, certo? Então, isso mantém sempre essa proporção de reagente e produto. Neste caso aqui, eu tenho sempre 2 de H2, 1 de O2 e 2 de H2O, certo? Então, essa proporção, ela é mantida. E esses números aqui, que está em vermelho aqui na frente de cada fórmula, é chamado de coeficientes estequiométricos. Então, esses números são muito importantes para nós utilizarmos nos cálculos de estequiometria. Então, são eles que vão nos direcionar ali para fazer esses cálculos estequiométricos. Bom, aqui, apenas mais algumas equações. A molécula de água que eu tenho aqui, então. Esse é o símbolo químico,
Significado, uma molécula de água, e neste caso eu tenho, para cada molécula de água, 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Agora, eu tenho 2 moléculas de água aqui, tá vendo? Esse 2 aqui, que é o coeficiente, então tem 2 moléculas de água, 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Agora, pessoal, não confunda H2O com H2O2. São moléculas diferentes. Aqui eu tenho a água, certo? Que nós ingerimos. E aqui eu tenho H2O2, que é chamado peróxido de hidrogênio ou água oxigenada. Então, é uma molécula completamente diferente. Então, aqui eu tenho, para cada molécula, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então, por exemplo, uma lei, que é a lei da conservação da massa, lá de Lavoisier. Então, a massa ela não pode ser perdida em uma reação química. Lembra lá da lei de Lavoisier? Certo? Então, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, CH4, que é conhecido como metano, uma molécula. Eu tenho um carbono, 4 hidrogênios. Aqui, reagindo com 2 moléculas de oxigênio. Então, eu tenho 4 átomos de oxigênio. Reagiu, essas 3 moléculas aqui, formou uma molécula de CO2 e 2 moléculas de água. Olha só, manteve-se a quantidade de carbono, um carbono, aqui 2 oxigênios com mais 2 oxigênios, 4 oxigênios, igual está aqui no O2. E aqui eu tenho 4 hidrogênios, igual eu tenho no CH4. Então, a quantidade de reagente é a mesma de produto, ou seja, a massa manteve-se igual. O que mudou foi a conectividade ali entre as moléculas, entre os elementos ali, para modificar, onde aconteceu uma reação química. Então, aqui, nós temos alguns tipos de reações. Bom, vamos lá em algumas. Uma reação chamada de combinação e decomposição. Qual que é a principal diferença entre essas duas reações, pessoal? Vamos pensar no nome delas. Primeiro, combinação é algo que está combinando, que está juntando, correto? E decomposição, a gente imagina a decomposição dos micro-organismos lá, né? Decomposição é algo que está se decompondo, está se fragmentando. Então, pensando por esse lado, essa primeira reação que eu tenho aqui, aonde eu tenho 2 magnésio mais 1 oxigênio, olha só, eu tinha inicialmente 2 reagentes, 1, 2, formando somente um produto agora, um tipo de produto. Isso é uma reação chamada de combinação. Por quê? Porque eu tinha 2 reagentes, o magnésio e o oxigênio, e agora eu tenho o óxido de magnésio, que é um produto só. Isso é uma reação de combinação. E agora o contrário dela é uma reação de decomposição. Um exemplo dela é a reação da decomposição na formação daquele gás, na hora que acontece o airbag, tem um acidente ali, certo? Então, o que acontece? Essa substância, que é o NaN3, o que acontece com ela? Ela decompõe, formando o sódio separado, certo? E o N2, que é o gás nitrogênio separado. Então, agora eu tinha um produto aqui, que é o trinitreto de sódio, certo? Formando um produto, um reagente, formando 2 produtos distintos aqui. Então, de um, formou-se 2 tipos. Então, você decompôs, você fragmentou esse reagente, certo? Bom, continuando então. Alguns exemplos de reação de combinação. Então, essa aqui é a reação geral, onde eu tenho A mais B, que forma C. A de decomposição é o contrário. Eu tenho C, que decompõe em A mais B. Aqui são alguns exemplos que eu tenho de reações de combinação e aqui reações de decomposição. Mas é muito simples. Combinação, eu tenho uma quantidade, um número maior de reagentes e ele combina para formar menos produto, e a decomposição é o contrário. Eu tenho um único produto, por exemplo, um único reagente que forma mais produtos. Então, ele está sendo ali decomposto. A combustão do ar, ela é uma reação onde tem a queima de uma substância em oxigênio. Então, por exemplo, aqui, C3H8, ele acontece a combustão dele, formando CO2 e água. Então, toda reação de combustão, ela forma CO2 e água. Então, isso é um outro tipo de reação química que nós temos aí no nosso dia a dia, que é chamado de fogo, né? Então, toda reação de combustão, ela forma CO2 e H2O.
Bom, uma outra informação importante, pessoal, para a gente trabalhar com estequiometria, a gente vai fazer isso lá na lista de exercícios, vocês vão perceber, é saber a massa molecular da substância. O que quer dizer a massa molecular? É a massa da molécula. E ela é muito simples da gente fazer, pessoal. Como que a gente vai fazer a massa da molécula? É uma somatória simples, sempre com a tabela periódica em mãos, pessoal. Então, peguem a tabela periódica de vocês. Se vocês não tiverem uma tabela periódica, acessem na internet, baixem uma tabela periódica, vocês vão utilizar ela com frequência na disciplina de Química, beleza? Bom, vamos lá. Então, eu quero calcular, por exemplo, a massa molar do H2SO4, também conhecido como ácido sulfúrico. Como que eu vou fazer o cálculo dessa massa molecular? Simples, eu vou separar os elementos aqui e somar a massa de cada um. Então, por exemplo, olha só, H2SO4. H2 quer dizer que eu tenho 2 hidrogênios. Então, 2, a massa atômica do hidrogênio, mais eu tenho só um enxofre, tá vendo? Ele não tem número aqui no pezinho dele. Então, a massa de um único enxofre, mais quantos oxigênios eu tenho aqui? 4, não é O4? Então, aqui mais 4 a massa dele. Olhando lá na tabela periódica, eu já expliquei para vocês em aulas anteriores, onde fica a massa, o hidrogênio tem massa 1, o enxofre 32,1 e o oxigênio 16. Somando essa equaçãozinha básica aqui que eu tenho, vai dar uma massa de 98,1. E a massa molecular, por exemplo, é dessa substância aqui, C6H12O6. É a mesma maneira. Então, 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Soma a massa de todo mundo, vai dar exatamente 180. Isso é a massa molecular. Só que, na verdade, a gente vai trabalhar com a denominação chamada massa molar. Certo? O que quer dizer a massa molar, pessoal? Aí a gente já coloca o mol. O que é o mol? O mol, ele é uma medida de quantidade química, certo? Ele é uma unidade de medida que a gente trabalha na química para quantificação. Então, na estequiometria, a gente sempre vai converter a massa para mol, para número de mol. E para isso, a gente vai aprender a calcular a massa molar. É muito simples, da mesma maneira que nós calculamos a massa molecular. Você vai somar essas massas da substância, só que agora, em vez de usar o U, que é a unidade, nós vamos usar gramas por mol. Então, vocês vão observar que a unidade vai aparecer sempre assim, ó, gramas, tracinho mol, ou gramas, aí aqui é como se fosse uma multiplicação, mol a menos 1. É a mesma coisa. Isso quer dizer o quê? Que em 1 mol daquela substância, eu vou ter X gramas. Então, isso indica na quantificação do mol, por exemplo, aqui, 1 mol de carbono 12, eu tenho uma massa de 12 gramas. E o mol é esse número aqui, chamado de número de Avogadro, 6,022 vezes 10 a 23. Isso quer dizer o quê, pessoal? Vamos supor, se tiver lá uma questão dizendo para vocês, eu tenho 1 mol de elemento hidrogênio, uma suposição, certo? Isso quer dizer o quê? Que em 1 mol do elemento hidrogênio, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 elementos de hidrogênio, átomos de hidrogênio ali, certo? Então, 1 mol de qualquer coisa é o valor de 6,02 vezes 10 a 23, beleza? Então, se atentem sempre a esse número. Esse é chamado de número de Avogadro, e a gente sempre vai utilizar ele quando estiver lidando com um mol, beleza? Vamos lá. Como eu faço essa conversão de mols, então? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui 1 mol de H2, certo? A H2O aqui, que é 18U, né? A massa, no caso, a massa da molécula do H2 aqui. Então, supondo que esse é o número de Avogadro, né? Nós temos esse número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Observa-se que foi aproximado aqui, então vocês podem utilizar esse valor de 6,02 vezes 10 a 23. Então, em 1 mol de água, eu tenho 18 gramas. Então, sempre que eu for fazer a massa molar de uma substância, eu vou lá, somo a massa da molécula e converto ele para gramas por mol. Então, se eu perguntar para vocês qual a massa molar de 1 mol de água, certo? Então, a massa molar da água, por exemplo, massa molar, você tem ali, vai ser o quê? 18 gramas por mol. Se eu perguntar qual que é a massa de 1 mol de água, 18 gramas, correto? 2 mols de água, 18 vezes 2, 36
gramas. Então, massa é dada em gramas, massa molar é dada em gramas por mol. Bom, aqui alguns exemplos para vocês. Então, eu tenho aqui nitrogênio atômico. Você está falando nitrogênio atômico, pessoal, quer dizer que ele é o nitrogênio sozinho. Ele não é um N2, como é o nitrogênio molecular, que é a molécula do gás nitrogênio. Então, aqui é só o elemento nitrogênio. Pergunta, massa molecular dele, certo? A massa molecular, 14. E a massa molar, 14. Só que aqui é 14 unidade, 14, e a massa molar, 14 gramas por mol. E aí ele pergunta, número e tipo de partículas em um mol. Então, aqui, neste caso, eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 átomos de nitrogênio. Embaixo, eu tenho o nitrogênio molecular, que é o N2. Agora é 2 nitrogênios, então é 14 vezes 2. Então, vai ser quanto? 28. E aqui é a mesma coisa, 28, 28. Só que aqui é U de unidade e aqui gramas por mol. Como que eu faço essa multiplicação? Eu sei que um nitrogênio é 6,02, então 2 nitrogênios vai ser quanto, pessoal? 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. E assim sucessivamente, beleza? Cloreto de bário aqui, eu somo a massa dele da mesma maneira e coloco aqui a conversão relacionado ao número de átomos para esse elemento, beleza? Então, sempre trabalhando com o número de Avogadro. Então, levando em consideração o 6,02 vezes 10 a 23. Então, esse é um número muito importante quando nós trabalhamos com estequiometria. Bom, mas nós estamos falando em mol, né? Então a gente pensa assim, mas o mol, como que a gente imagina essa questão do mol, o tamanho dele, né? Então é muito relativo, pessoal. Aqui tem 3 exemplos. Aqui eu tenho sal de cozinha em um vidro relógio, certo? Aqui eu tenho a água em uma proveta e eu tenho o oxigênio, o gás oxigênio dentro de um balão. Aqui, todos esses daqui representam 1 mol. Certo? Então, aqui eu tenho na água 18 gramas de água, aqui, que é 1 mol, certo? Neste caso, no sal aqui, eu tenho a somatória da massa de sódio com o cloro, então 35,3, eu tenho essa massa somando as duas aqui do sal de cozinha, que é o NaCl, e aqui eu tenho também a massa do oxigênio disperso aqui dentro do meu balão, certo? 1 mol de gás oxigênio. Então, cada oxigênio tem 16 gramas por mol, então 32 gramas por mol. Então, 1 mol em cada um. Então, vocês percebam que é diferente o espaçamento, o tamanho, só que todos eles representam 1 mol. Por isso que nós não podemos levar em consideração, na estequiometria, pessoal, a massa da substância, e sim o número de mols, porque perante o número de mols, eles têm aqui a mesma quantidade, 1 mol para cada um, mas a massa deles aqui já vai ser um quantitativo diferente. Por isso que sempre que formos trabalhar com exercícios envolvendo estequiometria, temos que utilizar a unidade de medida mol. Bom, vamos lá então. Mas se eu estou falando de mol, como que eu vou calcular esse mol, pessoal? Ele é muito simples. Então, esta é a fórmula que vocês irão utilizar para calcular o número de mol de qualquer substância. Como que eu faço ela? N é o meu número de mols, que é dado em mols, certo? É igual à massa da substância, que vai te dar no exercício. Então, por exemplo, tem 25 gramas de oxigênio lá. Então, você vai pegar essa massa que é dada em gramas e vai calcular ela aqui, beleza? E dividir pela massa molar. E o que é a massa molar? Nós vimos agora aqui. O que é a massa molar? É a massa de cada elemento que você soma ali para ter a massa molar da substância. Então, por exemplo, a água. Cada hidrogênio é massa 1 grama por mol. Então, eu tenho 2 hidrogênios. 1 mais 1, 2. O oxigênio é 16 gramas por mol. Então, 2 mais 16, 18 gramas por mol. Então, isso seria a massa molar da água. Então, dessa mesma maneira, vocês farão para as demais substâncias que vocês encontrarem aí nos exercícios. Beleza? Então, conversão entre massa e mol, pessoal, que é o que nós realmente iremos utilizar durante as nossas aulas aqui de estequiometria, e vocês irão perceber aí nos exercícios. Bom, vamos lá. Isso aqui, pessoal, é um esqueminha muito simples. Então, nós vamos fazer o que aqui? Primeiro, se o exercício te der lá as questões em gramas,
Você vai usar a massa molar dele, transformar em mols. Use o número de Avogadro e transforme em fórmulas unitárias, por exemplo, número de átomos, número de moléculas e etc. Beleza? O contrário é válido. Vamos supor que ele te deu o número de átomos. Você usa o número de Avogadro, certo? Transforma em mol. Você tem o resultado em mol, usa a massa molar e transforma em grama. Então, esse sentido aqui, ele é sempre utilizado nos exercícios de estequiometria. Pode ser que o exercício já te dê a pergunta em mols. Então, você vai só usar a massa molar, ou converter em gramas, ou usar a massa molar, o número de mols aqui, usa o número de Avogadro e transforma nas fórmulas unitárias, que são lá o número de átomos, o número de moléculas e etc. Aqui, então, quando você tem a equação balanceada, fornece um número de moléculas que reagem para formar produtos. Isso, pessoal, essas proporções que eu falei lá no começo do vídeo, ela é chamada de proporções estequiométricas, certo? Que são proporções ideais. Então, ela sempre vai repetir a mesma proporção. Vamos supor na formação de água lá. Então, é 2H2 mais 1O2, que é igual a 2H2O. Então, a proporção é sempre 2 para 1 para 2. Se eu dobrar a quantidade de reagente, vai ser o quê? 4 para 2 para 2. 4 para 2 para 4. Então, a proporção vai sempre manter a mesma. Então, a proporção ela não é alterada. Por isso que são chamadas proporções estequiométricas, proporções definidas. Então, isso é muito importante, pessoal, que a gente vai ver daqui a pouco, são os reagentes limitantes, que é o que limita a reação. Então, a gente leva em consideração sempre essa proporção. Beleza? Continuando aqui, dando uma explanada melhor aqui nessa questão da estequiometria, como que nós vamos fazer, pessoal? Vamos supor, o exercício te deu a massa de uma substância A e pede a massa de uma substância B. Pessoal, esse conteúdo nós vamos ver lá no vídeo 4, que é a videoaula específica de resolução de exercícios. Então, iremos trabalhar todos esses exercícios de estequiometria e mais os outros 2 conteúdos que iremos trabalhar nos próximos vídeos, beleza? Então, vamos lá. Então, o exercício te deu lá a massa da substância A e pede para você a massa da substância B. Bom, como que eu vou fazer isso, professor Adriel? Como que eu vou começar esses cálculos? Muito simples. Então, vamos lá. Ele te deu a massa da substância A, então, com a massa da substância A, você vai utilizar a massa molar da substância A, ou seja, vai somar lá a massa de cada elemento que forma a substância A e vai transformar na quantidade de matéria. Ah, mas o que é esse negócio de quantidade de matéria, professor Adriel? O que é? Lembra? Quantidade de matéria é o número de mols. Então, a gente usa a fórmula do número de mols e acha a quantidade de matéria, certo? Achou a quantidade de matéria, agora eu vou utilizar o coeficiente estequiométrico. Por isso que o tema da aula chama estequiometria. Usando o coeficiente estequiométrico, eu vou achar a quantidade de matéria de B. Achando a quantidade de matéria de B, eu uso a massa molar de B e acho a massa em gramas da substância B. Aí eu finalizo o exercício. Então, pessoal, utilizem sempre esse esqueminha aqui. Isso aqui é extremamente importante para qualquer resolução de exercício envolvendo estequiometria. Beleza, pessoal? Bom, como eu falei para vocês, o que são os reagentes limitantes? Pessoal, reagente limitante é o reagente que vai limitar a reação. Vamos supor, vamos pegar o exemplo do bolo novamente. Então, vamos supor que para produzir um bolo lá, eu preciso de 500 gramas de farinha de trigo, 30 gramas de pó royal e 6 ovos, certo? Então, 6 ovos para produzir. Mas, aí, por coincidência, acabou-se parte desses ovos. Eu tenho só 3 ovos agora, certo? Mas para fazer aquele bolo daquele tamanho, eu preciso de 6 ovos. E agora eu não tenho mais 6 ovos. Então, agora a minha produção ali do bolo está limitada no quê? Na quantidade de ovos. Então, eu vou ter que diminuir proporcionalmente os demais reagentes, correto? Para que eu consiga fazer o bolo. Senão, o bolo não vai ser feito. A mesma coisa é uma reação química. Então, eu tenho um dos reagentes ali que pode ser que ele seja um reagente limitante. E como que eu sei que ele é um reagente limitante? Usando a estequiometria. Então, se eu tenho um dos reagentes que limita a reação, os demais vão ser chamados de reagentes que estão em excesso. Então, isso são os reagentes limitantes. Então, por exemplo, olha aqui, pessoal. Eu tenho 10 moléculas de H2,
certo? Que são as bolinhas branquinhas, e 7 moléculas de O2. E eu quero fazer as moléculas de água, correto? Só que para moléculas de água, eu vou usar 10H2 e somente 5 oxigênio, 5 moléculas de gás oxigênio. Então, aconteceu a reação, olha só, agora eu tenho 10 moléculas de água e sobrou-se 2 moléculas, olha só, 2 bolinhas aqui, ó, vermelha. Então, eu tenho 2 moléculas de O2 que sobraram. Então, quem é o reagente limitante aqui nessa questão, pessoal? Quem vai ser? O hidrogênio. Então, o hidrogênio foi o reagente limitante para essa reação. Por quê? Como que eu sei que ele foi o hidrogênio? Porque prestem atenção, eu usei todas as bolinhas brancas, então todos os átomos e elementos aqui de hidrogênio foram consumidos na reação. Se eu tivesse aqui mais 4 hidrogênios aqui, né, mais 2 moléculas de H2, eu teria mais 2 moléculas de água, certo? E aí acabaria também o oxigênio, mas eu não tenho. Então, quem foi o reagente limitante aqui na questão? O hidrogênio. E quem foi o reagente em excesso? O oxigênio. Olha ele sobrando aqui. Beleza, pessoal? Aqui são os exercícios que nós iremos resolver lá no próximo vídeo, certo? No vídeo de exercícios, nós iremos trabalhar com ele, que essa aqui é a nossa aula 4, né? Então, vamos ter a aula 5, a aula 6, e na aula 7, nós iremos resolver esses 3 exercícios aqui, de estequiometria, certo? Então, iremos trabalhar a resolução desses exercícios e também outros exercícios, demais conteúdos ali, para a gente treinar a parte de estequiometria e demais conteúdos. Beleza, pessoal? Então, aqui a gente encerra nossa aula, certo? Agradeço vocês aqui por terem ficado assistindo o vídeo até o final. Estudem esse conteúdo que está lá no Classroom, na nossa sala, lá na disciplina de Química. Aproveitem lá, tirem as dúvidas que vocês tiverem lá na nossa videoaula, na nossa sala, né, virtual. Aproveitem, tirem dúvidas aí via WhatsApp também, se vocês tiverem. Mais bons estudos aí. Continuaremos o conteúdo no próximo vídeo. Beleza, pessoal? Fiquem todos com Deus aí e um abraço.